Fala, torcida do Palmeiras! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Palmeiras 90 Minutos. E olha, hoje o assunto é daqueles que mexem com o torcedor, porque quando o jornalista de fora começa a comparar jogador do Palmeiras com jogador do Flamengo, quando começa a falar em contratação polêmica, quando começa a questionar a diretoria, meu amigo, a torcida já liga o alerta. E foi exatamente isso que aconteceu. O Mauro César resolveu comparar a situação de um jogador do Palmeiras com o caso do Pedro, do Flamengo, e levantou dúvidas sobre a contratação feita pelo Verdão. E aí eu te pergunto, é crítica justa? É exagero? Ou é mais uma narrativa tentando criar crise onde não existe? Já deixa o like agora, porque o vídeo hoje tá quente. Comenta aqui embaixo se você acha que existe exagero nessa crítica. E já se inscreve no canal, porque aqui no Palmeiras 90 Minutos, a informação vem com análise, vem com opinião e vem sem medo. Agora, vamos ver o que disse Mauro Paulinho, César. o seu último jogo foi em julho, 5 meses até o final do ano, mais 2 até aqui, 7 meses em inatividade. A expectativa do torcedor palmeirense para a volta do camisa 10. Essa contratação é a contratação mais polêmica, né? Do futebol brasileiro dos últimos tempos. O jogador custou 18 milhões de euros, mais 2 atletas, ou seja, esse valor pode chegar aí a 20 e poucos milhões, dependendo de qual o valor que esses jogadores atingirem no futuro. E não joga, não está relacionado. Você vê, olha, ainda não está no estágio de transição. Estou olhando o que está aqui embaixo. Pô, caramba, ainda não está. É muito tempo, gente. É muito tempo. Assim, o cara que tem lesão de ligamento cruzado volta a jogar antes dele. O Pedro teve lesão de ligamento cruzado, voltou em 7 meses. 7 meses, foi um recorde. Os médicos sempre falam em 9 meses, até 1 ano. Ele voltou em 7 meses. Você já contou 7 meses desde o último jogo dele. Se contar o período de inatividade anterior ao jogo que ele participou lá no Mundial de Clubes, cara, um ano sem jogar, 1 ano e pouco sem jogar. Né? Uma contratação cara pra caramba. Exato. Então, isso é um ponto muito discutível. Aí, o Palmeiras internamente deveria, se é que não fez isso até hoje, discutir como se faz uma contratação de um jogador numa situação assim, né? Que não consegue jogar. O Atlético meio que se livrou, né? Opa, vende e vambora. Lembrando que a Leila Pereira, inclusive, quando naquele momento dos rumores envolvendo talvez o Neymar, uma vinda do Neymar para o Palmeiras, a Leila falou, né, que o Palmeiras não era o hospital para contratar jogadores lesionados. E o Paulinho até agora tentando uma sequência com a camisa do Palmeiras se recuperando de lesão. Bruno Prado. A polêmica envolvendo a contratação. Vamos organizar as coisas. O questionamento gira em torno da contratação do atacante Paulinho. A crítica central é o tempo de recuperação da lesão. O argumento usado é o seguinte: o Pedro, do Flamengo, teve uma lesão e voltou em um prazo menor do que o Paulinho está projetado para voltar no Palmeiras. E aí começa a narrativa. Será que o Palmeiras fez um investimento arriscado demais? Agora deixa eu falar uma coisa para você, torcedor. Comparar lesões diferentes, contextos médicos diferentes, momentos físicos diferentes e até estruturas de tratamento diferentes é, no mínimo, simplificar demais um assunto complexo. Cada atleta responde de uma forma, cada cirurgia é única, cada recuperação tem um protocolo específico. Não existe uma régua universal que diz lesão tal igual X meses exatos. E mais, o Palmeiras não é um clube que toma decisão no escuro. O departamento médico do Verdão é referência. A análise antes de uma contratação envolve exames, projeções físicas, avaliação de risco e planejamento esportivo. Então, quando alguém coloca a contratação como polêmica só pelo tempo de recuperação, eu acho, sinceramente, um pouco forçado. Agora eu quero saber de você. Você acha que foi um risco calculado ou você também ficou com o pé atrás? Comenta aqui embaixo. Atenção, torcedor do Verdão! O jornalista Felipe Facincani trouxe a informação de que o Palmeiras já conversou com o staff de Pedro Morisco, do Coritiba, e estaria buscando um novo goleiro no mercado. Mas será que essa é mesmo a prioridade agora? O Palmeiras está consultando e já procurou o staff, informação que eu obtive agora no meio-dia, tá? E a conversa diz o seguinte: estamos conversando com o staff do
Pedro Morisco do Coritiba. Não é fácil, porque eles acham que ao final da temporada ele pode receber propostas de fora do Brasil e ser mais valorizado. Você acha que o Palmeiras tem que procurar goleiro em meio a tantas outras necessidades assim, Dani? Tem que buscar um outro goleiro ainda? E se for um goleiro, esse nome te agrada, o Pedro Morisco do Coritiba? Vamos lá. A informação é clara. Houve consulta. Não é proposta oficial, não é negociação avançada, mas houve contato com o staff do goleiro. Isso significa que o Palmeiras está monitorando o mercado. E clube grande faz isso o tempo todo. Agora, o ponto que mais chama a atenção é o timing. O Palmeiras precisa de goleiro hoje? Nós temos um titular consolidado, temos elenco competitivo, não existe uma crise na posição. Então, por que olhar para o mercado agora? Na minha visão, existem 2 cenários possíveis. Primeiro, prevenção. Futebol é planejamento. Se existe chance de saída futura, se existe desgaste contratual, se existe sondagem europeia por algum nome do elenco, o clube precisa se antecipar. Quem se antecipa paga menos e sofre menos pressão depois. Segundo, oportunidade de mercado. Se o Palmeiras entende que o Pedro Morisco pode se valorizar no fim da temporada e receber proposta de fora, talvez a ideia seja tentar agir antes dessa valorização explodir. Agora eu faço a pergunta que o próprio Facincani levantou. Essa é a maior necessidade do elenco hoje? Sinceramente, eu acho que não. Se olharmos friamente para o elenco, existem posições que parecem mais carentes, setores que exigem reposição mais imediata. Então, investir energia e dinheiro em goleiro agora pode soar estranho para parte da torcida. Mas também é preciso lembrar, sondar não significa fechar negócio. Monitorar não significa contratar amanhã. Clube estruturado trabalha com lista A, lista B e lista C de possíveis reforços para todas as posições, inclusive goleiro. Minha opinião no estilo informação com opinião é a seguinte: não vejo urgência na posição, mas vejo inteligência em monitorar o mercado. O erro seria agir por impulso. Se for movimento estratégico pensando em 2026, faz sentido. Se for prioridade imediata, aí eu questiono. E agora eu quero saber de você. O Palmeiras precisa buscar goleiro? Ou deveria focar em outras posições primeiro? Comenta aí porque esse debate é bom. E no Palmeiras, decisão de mercado nunca passa batido. O planejamento financeiro do Palmeiras. E aí a gente entra no segundo ponto importante. O Palmeiras está acelerando contratações, mas não de forma irresponsável. O clube vem aproveitando uma janela favorável no mercado internacional. Alguns países ainda estão com o mercado aberto, e isso permite negociações estratégicas, tanto para contratar quanto para vender. Só que tem um detalhe fundamental: o Palmeiras mantém o equilíbrio financeiro, e isso não é pouca coisa. Em um cenário onde muitos clubes vivem de antecipação de receita, empréstimos bancários e folha salarial estourando, o Verdão mantém controle. Isso dá poder de barganha, isso dá tranquilidade, isso permite escolher o momento certo de investir. E aqui vai minha opinião. Essa gestão financeira sólida é o que sustenta o Palmeiras competitivo nos últimos anos. Não é só contratar, é contratar certo, é contratar dentro da realidade, é manter sustentabilidade. E aí, quando surge uma contratação como a do Paulinho, que exige paciência, o clube tem estrutura para absorver esse tempo de recuperação. Não é desespero, não é a posse de responsável, é planejamento. Se você concorda que o Palmeiras hoje é um dos clubes mais organizados financeiramente do Brasil, já deixa o like, porque isso também é mérito da gestão. E o jogo contra o Internacional? Agora vamos falar de campo, porque enquanto existe debate fora dele, o Palmeiras tem compromisso pesado pela frente, Internacional. E jogo contra o Inter no Beira-Rio nunca é passeio. Historicamente é confronto duro, pressão da torcida, campo complicado, jogo físico. E aí entra o ponto interessante: como o Palmeiras vai se comportar? Abel Ferreira sabe que Brasileirão não permite vacilo. Cada ponto conta, cada rodada pode mudar completamente a tabela. A provável escalação indica força máxima dentro do que está disponível, e isso mostra uma coisa clara: o Palmeiras não está administrando o campeonato, está disputando. E aqui eu faço uma provocação. Você acha que o Palmeiras entra como favorito ou é jogo 50-50?
Comenta aqui embaixo sua aposta por placar. Quero ver quem crava o resultado. A diferença entre narrativa e realidade. Voltando à questão da crítica, existe uma diferença enorme entre análise técnica e criação de narrativa. Narrativa vende, polêmica gera clique, comparação com o Flamengo gera debate, mas a realidade é mais fria. O Palmeiras tem elenco forte, tem comissão técnica consolidada, tem planejamento, tem caixa equilibrado, tem estratégia de mercado. Então, transformar uma contratação que exige paciência em problema pode ser precipitado. E olha que eu nem estou dizendo que toda contratação vai dar certo. Futebol não é ciência exata, mas existe diferença entre risco impensado e risco calculado. E pelo histórico recente, o Palmeiras costuma errar menos do que a maioria. O momento do elenco. Outro ponto importante, o elenco atual do Palmeiras permite esperar. Se fosse uma contratação emergencial para resolver um buraco imediato no time, talvez a conversa fosse diferente. Mas o Verdão tem peças, tem alternativas, tem jogadores versáteis. Isso permite que o reforço seja integrado no tempo certo, sem pressa, sem atropelar processo de recuperação. E aqui vai outra pergunta para você. Qual setor do time você acha que ainda precisa de reforço? Atacante? Meio-campo? Lateral? Zaga? Escreve aqui nos comentários porque a sua opinião ajuda a enriquecer o debate. A postura do Abel Ferreira. Se tem alguém que não gosta de improviso e responsável, é o Abel Ferreira. O técnico português já mostrou que prefere planejamento a impulso. Ele trabalha com intensidade, mas dentro de uma lógica. Ele cobra profissionalismo, ele exige preparação. E uma contratação feita sabendo que o atleta precisa de tempo não é algo que foge do perfil de gestão dele. O Abel gosta de jogador pronto para competir, mas também gosta de jogador que agregue qualidade técnica quando estiver 100%. Então a pergunta não é se vai dar certo, a pergunta é quando estará pronto. E o Palmeiras parece confortável com esse cronograma. A Nocés, a torcida precisa ter paciência. Aqui eu vou tocar num ponto sensível. A torcida do Palmeiras se acostumou a vencer. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa. E quando você se acostuma a vencer, a tolerância diminui. Mas projetos sólidos exigem visão de médio e longo prazo. Nem toda contratação vai entregar resultado imediato. Nem todo reforço vai estrear em 15 dias. E isso não significa erro, significa estratégia. Olha no mercado. Outro detalhe interessante é que o Palmeiras está atento ao mercado internacional. Com janelas abertas em alguns países, existe oportunidade tanto para vender quanto para trazer jogadores com condições vantajosas. E isso pode movimentar o elenco nas próximas semanas. Então, fica atento. Se surgir novidade, você já sabe. Aqui no Palmeiras 90 Minutos, você vai ter a informação completa com análise. Já aproveita e ativa o sininho para não perder nada. Internacional versus Palmeiras. O que esperar? Voltando ao jogo, o Inter deve vir forte, pressionando desde o início. O Palmeiras precisa ser inteligente, controlar o meio-campo, evitar erro de saída, aproveitar transição rápida. Se o Verdão conseguir impor ritmo e não entrar na pilha da torcida adversária, tem totais condições de sair com resultado positivo. Mas é jogo grande, é teste, é prova de maturidade. Resumindo tudo, existe crítica sobre a contratação? Existe. Existe comparação com o Flamengo? Existe. Mas existe planejamento sólido por trás? Também existe. O Palmeiras está financeiramente equilibrado? Está. O time segue competitivo? Segue. Então, antes de comprar qualquer narrativa de crise, é importante olhar o contexto completo. E é isso que a gente faz aqui no Palmeiras 90 Minutos. Agora quero saber de você. Você acha que a crítica foi exagerada? O Palmeiras acertou na contratação? Qual o placar contra o Internacional? Comenta aqui embaixo sua aposta para o resultado. Quero ver quem crava o resultado. Se você gostou da análise, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Compartilha com aquele amigo palmeirense que adora discutir o mercado da bola. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui a gente respira Palmeiras 90 minutos. E às vezes até mais.